eu vou mostrar para vocês o porquê que eu utilizava a planilha passo a passo, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer eu vou pegar e mostrar para vocês aqui a planilha, certo? Eu acredito que tá bom. Todos vocês estão vendo a planilha? Sim ou não? Sim? Sim, aqui Sim, sim. Tá bom. Ela tá de um tamanho que dá para ver os números? sim. Sim. É, Dá para ver, sim. tá, é por isso que eu pedi para colocar no notebook ou numa outro tipo de tela, porque se fosse celular ficaria muito difícil para poder ver números, né? Mas aqui é o seguinte, às vezes essa planilha, em princípio até uma vez eu mostrei para alguém, a pessoa perguntou, nossa senhora, é número demais, mas eu entendi o que que era número demais, mas eu também entendi o que que ela quis dizer. É que ela nunca viu uma planilha com número assim, desse jeito. Então, eu não estava acostumada com gestão financeira. Era alguém mais voltado para a de marketing, e parece que quem está mais muito voltado para marketing tem um certo receio de ver planilhas. Mas era muito simples. Vocês terem uma noção aqui, ó, qual que é a lógica dela? É os números que se repetem, na verdade. Se você pegar e olhar aqui, ó, o que que eu estou colocando aqui, ó? Janeiro, fevereiro, março, abril, e ela corre. Para você poder analisar, ela corre, né? Ela tem um congelamento de tela. Eu tirei todas aquelas opções de sofisticação para não deixar ela pesada. Então, à medida que vai andando aqui, ó, você vai vendo aqui que ela vai correndo. Então, na verdade, aqui, eu diria para vocês o seguinte: é como se fosse apenas uma coluna. É uma coluna que se repete 12 vezes, certo? Então, o que que é isso? É uma planilha que você utiliza ela, a mesma planilha, uma vez por ano. Você passa um ano com essa planilha. E tem uma conta que eu faço, assim, que em termos de negócio, eu costumo falar o seguinte: olha, você vai ser empreendedor, eu vou dar um chute, 35 anos, tá? Se você começou com 30, você vai até 55, estou chutando, tá? Então, você vai fazer 35 vezes esse exercício. É a sua vida inteira, é 35 vezes. E cada vez que você fizer, você vai controlar 12 meses. Por que eu estou colocando dessa forma? Porque não é só número, não é só número. Então, na hora que analisa cada mês, eu estou analisando um pedaço desses 35 anos. Olha a responsabilidade que nós temos em relação a cada mês desse. Eu estou analisando um pedaço desses 35. Então, é muito importante o que eu estou analisando em cada mês. Ficou claro isso para vocês? Porque não é simplesmente, Sim. não, deixa eu ver como é que mexe essa planilha. Não, jamais. Tipo assim, isso é muito pouco para nós que queremos ser empreendedor, que tem um propósito, né? Nós não temos, tipo assim, aqui não permite a gente aprofundar, mas eu tenho certeza que vocês não querem a planilha. Vocês querem aquilo que ela pode trazer de benefício para vocês. É isso que vocês querem. E é isso que eu vou mostrar. Tá? Então, vamos começar aqui, por exemplo, olha só. E uma coisa que tem que analisar é que eu sempre defendo a ideia de ciclo. Qual que é a ideia de ciclo? Eu defendo a ideia de ciclo e a ideia de controle mensal. Por quê? Porque você paga tudo mensal, basicamente. Não foi nem nós que inventamos, já veio assim. Folha de pagamento é mensal, os tributos são mensais. A gente tem o número 30, ele é muito presente. Então, o que que a gente faz? Já que ele é presente, a gente aceita e repete. Então, eu vou controlar todo mês. Só que aí eu pego e faço o ciclo, e aí eu faço o ciclo de maneira que eu quero que o ciclo posterior ele seja melhor do que o anterior. Eu vou utilizar cada ciclo para que o PEA possa ser a minha melhor versão. Então, se eu começo aqui em janeiro, na hora que eu fecho os dados de janeiro, em fevereiro, quer dizer, eu vou tentar ser melhor do que janeiro. Eu vou tentar em março ser melhor do que fevereiro. Eu estou fazendo o ciclo. E qual é a ideia do ciclo? É eu ser melhor. Eu pegar e repetir aquilo que dá certo
e não fazer mais aquilo que não deu resultado. Tá? Então, essa é a ideia da planilha. E tem um detalhe: quando a gente entra em algum tipo de ramo de negócio, as coisas vão acontecendo e às vezes fica aquele negócio: será que está valendo a pena? Será que não está valendo a pena? O que está acontecendo afinal? Então você pode ficar perdido. Mas na hora que você estabelece ciclo, então você já tira essa. É tipo assim, não. Eu peguei, trabalhei 30 dias, eu estou conferindo se valeu a pena. Trabalhei mais 30 dias, confiro se valeu a pena. Você vai fazer isso 12 vezes por ano, durante os 35 anos, mais ou menos, que você vai trabalhar. E aí você vai casar isso com o propósito que você tem, que você, se você ainda não tem, eu te convido a ter. Você tem que ter um propósito, você tem que ter uma vontade de chegar a algum lugar, certo? Então, vou te falar, por exemplo, esse dia eu estava nos Estados Unidos, eu fiquei passeando lá durante 2 semanas, certo? Mas tipo assim, há muito tempo que eu já tinha o sonho de poder fazer as coisas que eu faço hoje, certo? E eu dependia de quê? Dos resultados do meu suor, do meu trabalho, do meu esforço. Vamos lá, então. Olha só, a primeira coisa aqui da planilha, embora ela está colocando aqui para você controlar se vende à vista, a prazo ou 60 dias, eu coloquei essas opções mais é para o seguinte: às vezes pode ser que você possa ter problemas com capital de giro. Ah, o dinheiro, está faltando dinheiro, tem hora que não está faltando dinheiro, então aí, por que falta dinheiro? É claro que tem muitos motivos que falta dinheiro. Uma das opções da falta de dinheiro pode ser a falta do casamento entre a janela de entrada e a janela de saída de dinheiro. Então, por exemplo, eu compro com um prazo e eu dou um prazo maior do que eu compro. Aí eu vou ter que colocar dinheiro. E às vezes, na hora que, por acaso, eu dou um prazo maior, ou eu compro mais à vista, ou eu compro mais do que aquilo que eu precisaria, então pode faltar dinheiro. Por isso que eu coloquei essas opções, porque na hora que você ao longo do tempo, você pode perceber no outro mês o seguinte: tá aqui, ó, por isso que faltou dinheiro. Eu dei prazo, certo? Por exemplo, eu vendi com 60, só que eu não tinha dinheiro para cobrir os 60, eu tinha para cobrir 30. Então, alguma coisa desse tipo. Eu deixei mais ou menos essas opções do ponto de vista da gestão de fluxo de caixa. Às vezes pode ser que, se você tiver problema, né, aqui você pode, olhando aqui, ó, só olhando aqui assim, você já pode perceber isso, tá? Só um detalhe aqui, eu estou falando assim, mas está dando para acompanhar? Sim? Sim, Tá, tudo bem, então. Então tá, então vamos lá. Agora, uma das coisas que eu peguei e fiz aqui também é o seguinte: olha, eu peguei e coloquei para dar 100, até de propósito, para pegar e ficar tipo assim, para as contas ficarem mais ou menos parecidas com percentual, alguma coisa fica mais fácil, tá? Mas vamos imaginar o seguinte: olha, eu rodei janeiro, 100 mil. Eu fechei a conta e eu vendi 100 mil. Veja bem que vender 100 mil não é entrar de 100 mil. Entrar é uma coisa, que não é o que eu estou falando. Vender. Vender é o seguinte: o resultado do meu suor produziu 100 mil reais, independente de ele ter entrado ou não. Por exemplo, eu vendi alguma coisa e eu vou receber em 30, 60. Mas se eu vendi em janeiro, aquela venda é de janeiro. Foi meu esforço. O resto é detalhe de dinheiro, uma hora vai entrar. Da mesma forma também, se cair em janeiro um dinheiro que eu vendi em dezembro, não foi esforço de janeiro, tá? Dentro da contabilidade, a gente fala isso de regime de competência, certo? Regime de competência. Então, o que a gente quer saber é o seguinte: eu quero saber o que rendeu o mês de janeiro. É isso que me interessa, certo? Então, só interessa o janeiro, é o esforço que eu fiz para o janeiro, tá? Aí já vem o primeiro detalhe. Janeiro, 100 mil, fevereiro, 100 mil, março, 100 mil. Bem, eu estou colocando um cenário que ficou igual. Tá bom. Se ficou igual, a gente já pode dizer. Então, quer dizer que, eu estou chutando, né? Quer dizer que a quantidade de clientes ficou igual. Estou chutando. As vendas podem ter sido iguais.
não, a quantidade do estoque de cliente que eu tenho deve ser mais ou menos igual, os produtos, quer dizer, não aconteceu nada de diferente. Aí vem a pergunta, mas será que é isso que eu quero? Ou também eu posso, na hora que eu vejo uma sequência assim, ó, eu estou chutando 3 meses pelo menos, a gente pode colocar mais, né? Porque aqui dá dessa opção, mas é o seguinte: eu vim de 100, depois aí caiu para 90, caiu para 80. É tipo assim: olha, eu estou vendo em 30 dias que alguma coisa aconteceu que eu estou vendendo menos. E aí eu posso ir lá descobrir o que é. Foi cliente? Dependendo do ramo, eu posso descobrir até qual foi o cliente. Porque, por exemplo, eu sei que teve alguém que fez a inscrição que era vende produtos secos e molhados, tipo um pequeno comércio. É mais difícil, porque, inclusive, as vendas são pequenas, né? Os ticket média é pequeno. A pessoa vai lá e compra R$ 10, R$ 15, R$ 30. Agora, quando, por exemplo, eu vi que alguns de vocês têm indústria, aí já é diferente. Então, aí, na hora que você já vê que caiu alguma coisa, você já sabe até de repente qual que é a pessoa. Então, aí você, imediatamente, pouco mais de 30 dias, tá? Apesar que normalmente, às vezes, até você já sabe disso, mas você já tem condição de tomar providência para ver por que aconteceu aquilo ali. Então, veja bem que aqui eu estou te mostrando por que serve uma planilha. Você pode começar a monitorar para pegar e ver, ó, se está caindo as vendas, eu tenho que ver o que está acontecendo. E da mesma forma também, o esforço que você está fazendo para conseguir mais um cliente. Por exemplo, bem, se eu tenho um cliente, que eu atendo ele, e ele fala para mim, de alguma forma, ou inteiro não fala, mas pelo silêncio dele, eu percebo que ele está gostando daquilo que eu faço. Será que se eu falar com ele, fulano, você não conhece alguém que é igual a você que eu gostaria de servir também? Não estou falando de fazer propaganda, de fazer de sair, não. É boca a boca mesmo, que na verdade o que acontece dentro das empresas, o maior crescimento, existe um crescimento muito grande, dependendo do negócio, é de indicação. Né? A gente o tempo todo está pedindo indicação. Toda vez que eu vou fazer, por exemplo, como eu consumo muito serviço, então eu pergunto a alguém, quem que você me indica para fazer isso? Aí a pessoa me indica alguém, certo? Mas eu posso, como eu tenho empresa, eu posso pedir para ser indicado. Fulano, você gosta do meu trabalho? Sim. Sim ou não? Então, sim, é claro que eu gosto. Tudo bem, tanto que eu estou aqui com você. Me indica para alguém, larga de ser ruim. Às vezes eu pego e falo isso com uns amigos meus, oh, larga de ser ruim, me indica, né? Deixa eu ganhar dinheiro também. Mas quando eu tenho intimidade com a pessoa, né? Então eu já vou lá e falo, eu já sou ativo. Eu já estou dizendo que eu quero vender mais, que eu quero, e as pessoas não acham ruim isso. Elas acham bom, por quê? Pô, o cara está batalhando, está esforçado, tudo, né? Então, só aqui, ó, você já pode. Olha só o que eu estou falando para vocês. Na hora que você coloca números lado a lado e que você tem os números, a primeira coisa que vai acontecer é que você vai ficar mais atento para realmente ter esse número e para o número ser verdadeiro para não acontecer mais ou menos assim. Ah, eu não sei quanto é que vendeu, sei lá, mas o que eu estou sabendo é que não está sobrando. É mais ou menos o seguinte: já que aconteceu, eu também não quero saber. Não é assim que funciona. Né? Então, aqui você já fica mais disciplinado em relação a isso. Certo? E depois você pode fazer cenários, né? Ou você pode acompanhar. Olha, fiz isso, deu resultado, vou fazer de novo. Eu fiz isso, não deu resultado, então não vou fazer mais. Porque uma coisa que tem que ficar claro é que quem é dono de negócio está o tempo todo testando alguma coisa. Certo? O tempo todo está testando, até porque é o seguinte: todo dia o mercado muda. Certo? Mas se o mercado muda a todo momento, você tem que ficar atento e na hora que o mercado muda, você acompanha. Esse dia até eu gravei um vídeo que, por exemplo, eu andei em carro lá em Los Angeles, carro sem motorista. Tá? Então, para mim foi uma novidade. Foi, não acredito que tem um carro que anda sem motorista. E realmente tem, já está atendendo e tem muito. Então, diante disso, né, para alguém que trabalha nessa área, provavelmente a pessoa vai ter que se posicionar, certo? Mas em cada área nossa, a gente tem que ficar observando e esse monitoramento, certo? Ele já, de certa forma, dá uma noção para a gente. Até aqui eu perguntaria para vocês o seguinte: nessa parte inicial, assim, que eu peguei e mostrei, essa parte de venda, tipo assim, controlar
mês a mês, venda, para que você possa perceber se está ficando igual, se está crescendo, se está diminuindo, se você está sendo assertivo com o seu cliente, se você pode, de repente, utilizar isso como ferramenta para você vender mais, ou para você controlar se estiver perdendo, para você controlar as suas áreas de marketing, de progressão da sua venda. Para vocês faz sentido até agora isso? Muito, Sim, muito sentido. bastante. Uhum. Perfeito. Levi, Pois não. um comentário. O senhor falou que a gente não pode, no caso, nós como empreendedores, gestores, a gente não pode trabalhar com tipo, a mercê do que tá acontecendo, né? Tipo, tá dando certo, vamos tocar para frente. É mais ou menos o regime que a empresa que, no caso, é família, no caso, eu, meu pai e meu irmão, é mais ou menos o modus operandi que a gente trabalha hoje. E é o que eu quero mudar, ser o início dessa mudança, dessa profissionalização de negócio. A empresa já tem 14 anos nesse modo. Sei. E eu vou te falar uma coisa, viu, Marco? Como você está com essa vontade de mudar, então tem uma coisa que é super interessante. Dentro da empresa vai ter você que tem a vontade de inovar, e se a empresa está viva e está funcionando, tem a experiência do seu pai, certo? Então aí tem um detalhe que, em princípio, tem que evitar confronto, mas tem que evitar conquista, tem que mostrar conquista. E como é que se conquista nessa hora? Se você puder ser aquela pessoa que antes de pegar e criticar, você acolhe e reconhece que ele já tem 14 anos e que ter 14 anos alguma coisa que está servindo para vocês, então isso já tem todo o mérito. Na hora que você reconhece isso, ele já começa a te escutar. Olha, estou gostando. Marco, ele tá do jeito, quer dizer, então ele já começa a perceber que ele tem que dar mais espaço para você. Porque o espaço não é cedido, ele é conquistado, mas não é imposto. Não é porque você é mais novo, não é porque você estudou mais, até porque se você estudou mais, até porque foi ele que proporcionou isso. Então, essa pegada é mais o seguinte, é tipo assim, eu te agradeço e eu estou aqui, mas eu estou vendo algumas coisas que eu acho que a gente pode, né? Então, a relação dentro de negócio, de família, ela tem essa pegada. É o modo que eu tento levar hoje. E na real, é o que sustenta a casa, então, se não tivesse dando certo, a gente teria falido. Exatamente. Então, eu comecei com um sistema de ERP, assim, adentrando, estoque, faturamento. Perfeito. Estou tentando começar a colocar custos, devagarinho, mas buscando conhecimento. Excelente. Eu vou passar agora, pessoal, para uma outra parte, que é o seguinte, ainda que está nesse aspecto, tá, vocês estão vendo aí? Sim ou não? Sim. Tá. Então, eu vou passar para outra parte aqui, que é a parte de custo das mercadorias. O que acontece com o custo das mercadorias? Ah, eu lembro até em relação de custo das mercadorias que tinha uma época, quando eu tinha a loja, tipo assim, que mentada da melhor forma. Uma vez eu comecei a receber cartão de visita, cartão de aniversário de quem nunca tinha lembrado de mim, de fornecedor, certo? Aí, na hora que eu recebi aquele cartão, já me acendeu uma luz. Será que está acontecendo? Aí depois eu fui ver. Eu estava concentrado na mão de um fornecedor, certo? E depois eu fui dar uma olhada para ver como é que estava. Eu estava pagando muito caro. É mais ou menos, vai, Levi, mas você não gosta que alguém te dá parabéns? Vai, é claro que eu gosto. Mas tem hora que a gente tem que ficar, tem que ligar o alarme, né? Cara, então, esse tipo aí eu não quero. O que eu estou querendo dizer para você? Na hora que você coloca aqui, olha, para vender 100 mil, veja bem que isso aqui não é estoque. Isso aqui não é estoque, não é o que você tem lá na empresa, não.
Isso aqui é o que foi necessário para produzir 100 mil. É tipo assim, em qualquer um dos ramos de vocês, olha, para mim produzir aquilo que virou 100 mil, no caso aqui, foi utilizado 40 mil de mercadoria e 10 mil de serviço, menos serviço de funcionário que recebe por mês, que é uma outra lógica. Isso aqui pode ser que, de repente, é um terceirizado, por exemplo, certo? É um terceirizado. Então, você, para fazer alguma coisa, foi necessário despender de 50 mil. Mais de 50 mil que virou 100 mil, certo? Agora, qual que é a lógica aqui? Ao longo dos meses, olha o que, que eu vou fazer. Então, eu estou vendo aqui deu 40, deu 40, deu 40, quer dizer, então eu estou comprando, está seguindo a lógica. E como está vendendo, a venda também tá tendo uma certa estabilidade, mas aqui, isso normalmente, ao longo do tempo, isso vai acontecer algumas coisas. Por exemplo, poderia 40, 45, 50, quer dizer. Então, na hora que eu comecei, que eu não observei, o custo começou a aumentar. Eu estou comprando coisa mais caro. E é impressionante. Você não pode piscar o olho que as coisas começam a aumentar. Então, toda vez, até quando eu ia fazer compra, eu olhava para saber qual que era o preço para ver quanto que eu podia pagar de novo. Tá? Porque, às vezes, o que, que acontece? Dessa vez, a pessoa dá, não, Levi, dessa vez vou te dar um desconto. Né? Fazia o que eu fazia para o cliente também, porque cliente, para não baixar preço, às vezes eu fazia, não, é o seguinte, dessa vez eu vou te dar um desconto, quer dizer, eu não baixei o preço, porque o desconto eu posso tirar, porque na hora que eu abaixo o preço eu não consigo voltar facilmente. A pessoa acostuma com o preço e ela não quer, né? Ela até aceita com desconto, ela aceita o desconto, mas já sabe que da próxima vez ficou claro que é desconto, não está da próxima vez. E às vezes quando a gente vai comprar, né, aqui costuma aumentar. Então, veja bem que na hora que aumenta o custo aqui, porque veja bem que na hora de eu pegar e vender, eu não tenho, tem coisa que eu não tenho como passar. Certo? Então, eu sempre amarrava o seguinte: ter sempre tipo 3 fornecedores. Se for possível no ramo, até mas pelo menos 3. Qual que é a lógica disso? A lógica disso é que eu sempre estou vendo como é que está o preço do mercado e não fico na mão de um. Né? Eu Ô, não fico Levi, na mão de um. Pois não. então, eu gosto de usar essa estratégia porque quando a gente é pequeno e a gente precisa, pelo menos no meu negócio aqui, de capital, né, de giro. E Uhum. talvez essa fase que eu tô passando agora eu acho que a minha principal dificuldade é ter dinheiro, né? Porque, igual você falou, uma coisa tem que casar com a entrada tem que casar com a saída, né? Sim, E quando você aumenta muitas vendas, acaba descasando ali. Então, hoje, usar uma estratégia de ter mais fornecedores para mim é excelente, porque como às vezes não tem dinheiro para naquele mês, eu consigo faturar, né? Então, com três ou às vezes mais fornecedores, eu consigo crédito, consigo trabalhar com a mercadoria deles. Uhum. Então, sempre uma estratégia muito boa, né? Certo. Uma das coisas que tem que analisar, o Ian, é o seguinte: imaginando não só uma situação particular, mas numa situação, porque nós estamos ainda no início da planilha. Lá no finalzinho, a gente vai ver o tal de se está valendo a pena. Né? E na hora que está valendo a pena, aí tem que amarrar, porque se é uma pessoa jovem, como é que é lá na frente você pensa o quê? Você entendeu? O seu Uhum. propósito é pegar e. Porque se você pegar uma coisa, é quando você tem uma vontade muito grande de crescer e o dinheiro fica na empresa. Outra coisa é quando o dinheiro já vai para outro local, certo? Então, Uhum. é uma decisão que ela é muito pessoal, né? Então, de vez em quando, até o pessoal leva, e qual que é a regra? A regra é o seguinte, eu acho que a regra, cada um constrói a sua, certo? Eu nem sei se a gente deve dar palpite nisso. Tem alguém, por exemplo, vou pegar um exemplo que é muito conhecido. Aquele o velho da van que o pessoal fala, ele, quando ele tinha dinheiro para comprar um carro, ele preferiu investir na loja. Quando ele tinha dinheiro para comprar uma casa, ele comprou mais uma loja. Então, ele ficou muito tempo abrindo mão.
de muita coisa para fazer aquilo que ele tinha. Né? Eu não sei se todo mundo está disposto a pagar por isso. Né? Então, eu também, quando eu comecei a pegar e empreender, com 28 anos, eu não ganhava mal, porque eu já era professor universitário, muitas empresas, só que eu não quis comprar carro novo. Eu preferia comprar mais estoque, porque naquela hora eu achava que eu estava muito pequeno, muito frágil. Né? Agora é o seguinte, eu acho muito arriscado quem tem negócio desfrutar quando o negócio é muito pequeno. Mas isso é muito pessoal, certo? Né? Mas só que eu acho o seguinte, ainda mais num país de crise igual nós temos, a gente às vezes é melhor ir devagar, até porque depois chega uma hora que quando o empreendimento ele está maior, você não vive, você consegue viver de um pedaço do transbordo dele, ele cresce e você vive bem. Né? Vive bem. Então, quer dizer, isso é coisa minha, né? Cada um tem um perfil, né? Eu defendo mais ou menos essa linha. Então, ah, aqui nessa parte de custo, a gente pode fazer a mesma coisa também, analisar vários meses, né? E pode analisar o seguinte: olha, eu tá aumentando o preço, aqui é segurar para não deixar aumentar o preço, é segurar com o fornecedor, né? Segurar com o fornecedor. E uma outra coisa que acontece também em relação a isso aqui é que às vezes, por exemplo, vamos supor comprar mais do que precisa. E veja bem que na hora que você compra mais, não vai aparecer aqui, vai aparecer no estoque. Por exemplo, eu precisava comprar 40, aí eu comprei 50 porque falou para mim que era uma promoção, que não sei o quê. Daí vem um detalhe, onde é que eu vou arrumar os 10 para pagar? Porque o 10 não foi vendido. Ele foi estocado por algum motivo. Então, na hora que você controla o custo da mercadoria e serviço, permite que você faça essa reflexão. Tá? Em relação a essa parte de custo, ficou claro? Sim,